Bom dia, o meu nome é Carlos Rodrigues e nesta sessão vamos falar de inventários. Antes de começarmos a introdução ou a explicar a gestão de inventários dentro do nosso ERP, convém fazer uma preparação prévia sobre algumas anotações ou alguns requisitos a cumprir quando iniciamos inventário numa empresa. Previamente a inventariar, há que definir que produtos vamos inventariar, ou seja, nós vamos para o armazém pode ser enorme e há que definir qual a fatia do estoque que vamos inventariar. Neste nosso sistema, para inventariar o estoque, uma vez definidos os artigos a inventariar, há que os contabilizar em todas as ocorrências da empresa, de maneira a que consigamos fazer a contabilização das quantidades totais existentes em todos os armazéns para cada artigo contado, permitindo também assim ao sistema fazer o zero de estoque em valor e em quantidade, imprescindíveis para um acerto efetivo do estoque nesses dois parâmetros, na quantidade do estoque existente e no valor de estoque que essas existências correspondem. Também dentro do sistema, não só em termos conceptuais definir qual o estoque, qual a fatia de estoque a inventariar, há que pensar que no sistema também devem estar registados todos os movimentos até à data considerada a data de acerto, ou seja, se eu defini que quero inventariar no dia de hoje, eu devo, portanto quero acertar o estoque do sistema na data de hoje, de modo a que ele represente a realidade do meu armazém ou dos meus armazéns, eu devo fixar que todos os artigos que estão movimentados no sistema têm registados todos os movimentos até essa data, ou seja, não podem haver documentos de compras por lançar, não podem haver documentos de devoluções por lançar, sejam eles de clientes ou de fornecedores. Aquilo que está no estoque físico do armazém deve estar devidamente documentado, o seu fluxo de entrada ou de saída, dentro do nosso sistema, dentro do nosso ERP, de maneira que a quantidade acertada pelo sistema seja o mais próxima possível da realidade do acerto que é efetuado. Além disso, há que considerar que o inventário de estoque no nosso ERP é considerado como operação de fecho de um dia de trabalho. Isto quer dizer o quê? Se nós fixamos uma determinada data para acerto do inventário, o sistema vai totalizar, vai sumarizar todos os movimentos existentes no sistema até à data de acerto, inclusive essa data. Portanto, todos os movimentos ocorridos durante o dia são considerados prévios à contagem física do inventário. Daí que é conveniente não começarmos a contabilizar estoque durante o dia de trabalho em paralelo com saídas e entradas de estoque no armazém, a menos que consideremos ou retiremos essas quantidades quando formos a lançar isso nas contagens, mas provavelmente a probabilidade de falha será muito maior, porque as quantidades que nós contamos eram umas, entretanto, no fecho do dia, saiu algum estoque para vendas, entrou algum estoque por compras, e a realidade já não é aquela que foi contabilizada, mas o sistema vai considerar que foram contabilizadas no final do dia. Outra questão é, para que o acerto em valor do estoque seja um acerto efetivo, seja um acerto o mais próximo possível da realidade, é conveniente não só que os movimentos estejam todos lançados até à data do acerto, como também é conveniente que todos eles estejam devidamente valorizados. E por isso, previamente à inserção de um inventário de estoque, é recomendável uma execução do processo de recálculo de estoques e custos até à data corrente, portanto, até à data do acerto, pelo menos, até à data do acerto de inventário que nós escolhermos, pelo menos, ou então até à data atual. E, portanto, fazemos um processamento de recálculo, é uma operação de preparação, digamos assim, do sistema para o inventário. O próprio ERP, e dado que existem algumas dúvidas como se deve preparar o inventário e quais os procedimentos mais recomendados para o inventário, o próprio ERP associado à janela de inventários tem no seu help umas informações aqui adicionais que nos permitem
despertar, digamos assim, para algumas anotações que aqui estão. Temos que definir a data de acerto em que pretende efetuar retificações às quantidades e aos valores de estoque, portanto, definir quando é que queremos o inventário, digamos assim. De preferência, efetuar o recálculo de estoques e custos, portanto, também já falámos nisto, de maneira a que estejam devidamente valorizados todos os movimentos. Ao registar o inventário, nós podemos seccionar, digamos assim, o nosso estoque por equipas de contagem que vão distribuir-se pelo armazém e vão contar os produtos em determinadas áreas, sejam elas classificadas como localizações dentro do ERP, sejam localizadas como apenas armazéns no ERP. E depois há toda uma série de anotações que estão aqui indicadas e que devem ser observadas, ok? Começando a ver a gestão de inventários no ERP. Há toda uma série de informações que nós temos que inserir, mas a nível do inventário propriamente dito, o que é mais vinculativo é esta data de acerto de que falávamos há pouco. Eu, se disser que vou fazer um inventário de estoque, posso dizer que a data do inventário, as contagens iniciaram-se, ou melhor, vou fazer o registro hoje, mas a contagem já iniciou ontem e o acerto é com a data de ontem. E, portanto, eu posso perfeitamente ter situações deste género no nosso sistema que não tem qualquer problema. No entanto, por norma, o inventário inicia-se no sistema em data anterior ao acerto ou na data do acerto. Nós podemos preparar, portanto, gravamos um inventário. Este inventário agrega como que blocos de artigos, grupos de artigos ou de armazéns numa mesma contagem e eu posso adicionar artigos em massa ao meu inventário ou posso adicionar artigos um a um como se fosse um lançamento de artigos normalíssimo, ok? Como fazemos nas vendas ou nas compras ou em qualquer outro sítio. Eu lancei aqui os artigos que quero que sejam contados, em que armazéns quero que sejam contados, por exemplo, podemos fazer, eu vou anular esta contagem e vou dizer, ok, eu quero adicionar os artigos que estão movimentados no armazém 1. E mando uma equipa contabilizar isto. Se estamos a trabalhar numa empresa, ou se estamos a falar de uma empresa relativamente pequena, eventualmente com uma quantidade de produtos não muito avultada, nós podemos gravar esta contagem. Isto questiona-me se quer ou não recalcular qual a quantidade e os valores de stock à data do acerto do inventário, que é transposta para aqui para a contagem. Posso não o fazer, se considerar que está correta a imagem de estoque que foi gerada na hora em que gravei o inventário, o cabeçalho do inventário. E dizia eu, portanto, eu posso preparar esta contagem e, para uma contagem manual no armazém, posso emitir esta contagem para contagem. E, neste caso, os contadores, digamos assim, de estoque vão preenchendo a fichinha com as quantidades que contabilizaram. Ou então, podem pegar naqueles periféricos de contagem de inventário, tem orientação para ir contar o armazém 1 e à medida que vão picando os produtos e indicando as quantidades, vão produzir um fecheiro que depois é passível de ser importado por esta funcionalidade. Quando importado por esta funcionalidade, ele tem que respeitar uma das especificações que nós temos nos fecheiros de periféricos. Existe aqui uma página com informação acerca dos formatos suportados. Cá está, a especificação. Portanto, podemos importar fecheiros com esta extensão, com esta ou com esta, sendo que cada uma delas é composta por os registros são modelados com estas informações, ok? E, portanto, a partir da altura que os periféricos
façam a geração de um fecheiro com aquelas informações, com aquela estrutura, nós podemos importar as linhas todas para uma contagem de uma assentada. Além disso, nas contagens nós podemos dizer qual é o armazém por defeito que pretendemos para as linhas que vamos lançando, eventualmente localizações, se tivermos armazéns que gerem localizações, como é o caso deste armazém 2. Podemos dizer que queremos, ao lançar estes artigos, que seja sugerida a valorização das linhas pelo preço-custo médio. É o mais recomendável, no entanto, pode haver quem prefira valorizar o estoque, as existências de estoque pelo preço-custo último, de maneira a fazer um ponto de correção, digamos assim, dos custos para os preços de compra atuais. Estas correções têm que ser devidamente concertadas com as normas contabilísticas para o ramo de atividade. Portanto, não é chegar aqui e atribuir um valor qualquer, é o valor que for mais adequado. Mas dentre estas três opções, o sistema pode valorizar desde logo as linhas de artigos é considerado um inventário. Os inventários, embora podendo inserir linhas de forma idêntica aos movimentos, há validações que só se aplicam aqui nos inventários. Por exemplo, nós vimos aqui para cima, vamos remover esta contagem, vamos começar uma contagem do zero. Temos aqui uma contagem para inventário 3, vamos adicionar os artigos começados por BD e já agora, ao adicionar, podemos adicionar substituindo todas as linhas de contagem ou adicionar acrescentando às linhas de contagem que já lá estejam. Dizia eu, portanto, nos inventários nós temos mais algumas validações. Por exemplo, este artigo BD01 já existe associado ou lançado associado ao armazém 5. Se eu tentar lançar novamente BD01, se eu tentar lançar novamente para o armazém 5, ele comuta para a linha automaticamente, para a linha onde está essa combinação do artigo, ok? Do artigo armazém. De maneira que eu só tenho que corrigir a quantidade que aqui esteja, incrementando a quantidade que estou a inserir agora. Além disso, se eu estiver a registar uma outra contagem para o mesmo inventário, se eu tentar introduzir aquele artigo, BD01, para o armazém 5, eu tenho a indicação de que isso já está na contagem 1, linha 7. É lá que eu tenho que corrigir as quantidades para este artigo. Ou seja, num inventário eu só posso ter uma única ocorrência do tuplo artigo, lote, armazém, localização e edição. Não posso ter duas vezes o mesmo tuplo contado, de maneira a que o sistema saiba que para aquele tuplo só existe mesmo aquela quantidade e evitar erros de introdução de dados que o utilizador pode cometer, nomeadamente inserir duas vezes a mesma contagem do inventário, o mesmo tuplo. Esqueceu-se, não sabe se registrou na contagem 1, se já registrou na contagem 2, se registrou na contagem 10 e, portanto, encontrou aquela linha à frente e foi lançar a linha. Ela, se já existe na mesma contagem, o sistema comuta para essa linha e permite a correção da quantidade. Se ela existe, noutra contagem dá esta indicação de em que contagem está e em que linha dessa contagem está. Depois, existem algumas formas de adicionar artigos que são particulares. Portanto, tudo isto são filtros que podemos usar para selecionar os artigos a adicionar em massa à nossa contagem de inventário. Mas existem aqui duas opções particulares. Esta opção permite-nos incluir, juntamente com todos os artigos que passam este filtro, acrescentar a esses artigos que não têm quantidade em estoque, nem têm valor. Portanto, apenas gerar todas as combinações possíveis dos artigos em todos os armazéns, em todas as localizações, em todos os lotes que o sistema conheça, em todas as edições que o sistema conheça. De maneira a que quem fizer a contagem e tiver a lançar as quantidades não corra o risco de esquecer alguma delas. Outra opção alternativa é
dizer eu quero adicionar apenas os artigos que, embora não tendo estoque, quantidade em estoque, têm valor. Isto pode parecer uma situação não muito comum, mas não é difícil de gerar. Eu posso ter um determinado artigo cuja quantidade em estoque já está a zero, mas o valor que o extrato acumula para esse artigo é diferente de zero. Se não, vejamos um exemplo só para ilustrar isto e fica já explicado. Se eu tiver, por exemplo, este artigo tem 100 unidades em estoque. Eu sei que o estoque deste produto está a 12 cêntimos em termos de custo. Se eu devolver a 10 cêntimos ao fornecedor, ou se quiser sobrevalorizar isto e se o fornecedor me permitir, eu vou dizer que vou devolver isto a 15 cêntimos e vou devolver as 100 unidades. Ao devolver esta quantidade de estoque, o que vai acontecer é que eu estou a escoar estoque por um custo superior ao custo médio do produto, ou melhor, ao custeio das saídas do produto. Isto faz com que, quando vamos ao extrato de estoques para este artigo, e vamos supor que estamos a analisar o princípio do mês, agrupamos isto por artigo e vamos tirar para o artigo SER, vamos tirar para todos que têm isto. E vemos que com esta saída, a quantidade acumulada de estoque do produto passou a zero, mas eu tenho um valor acumulado de menos 3. Estes menos 3 não é que me preocupem muito neste produto. O que acontece é que se eu tirar um mapa global do estoque e for ver o total acumulado de estoque, o valor total de estoque, eu acabo por ter estes valores negativos ou positivos para produtos que já não existem, a influenciar o valor total de estoque. Aliás, se pensarmos que o estoque, ou que temos a gestão comercial com descarga online para a contabilidade, o que vai acontecer é que estes valores de estoque acumulados sem quantidades, em contabilidade estão lá contabilizados. Portanto, a contabilidade não sabe quantas unidades existem em estoque, só sabe o valor que elas representam. E, portanto, com este fluxo de saída deste valor de 15 euros deste produto, eu acabei por ficar com um saldo negativo neste produto que vai ser amortizado pelo saldo de outros produtos e vai-me influenciar o saldo final do meu estoque, das minhas existências. E, portanto, isto são cenários que existem com relativa facilidade. É só pensarmos isto. Se eu tenho um produto qualquer que tenha um custo, tenha um preço estabelecido com o fornecedor ou um preço acordado com o fornecedor, que é normalmente o preço praticado. Entretanto, por qualquer motivo, eventualmente negociamos um rappel com o fornecedor e o fornecedor concedeu-nos um determinado desconto para o produto. Afetei os movimentos desse produto, do rappel, do desconto, através de um documento de encargos que afetou as compras correspondentes. O meu custo do produto não foi, daí em diante, passa a não ser o custo da compra, passa a ser o custo da compra abatido do rappel. E, portanto, o meu custeio de estoque neste momento, se for o custo médio, está abaixo do valor de compra. Se eu vou devolver algum resto de produto ao fornecedor pelo valor que tenho acordado de compra com o fornecedor, eu vou estar a devolver acima da valorização do estoque. Ao devolver acima da valorização do estoque, vou gerar uma situação parecida com esta. E, portanto, este tipo de situações só são passíveis de serem corrigidas por inventários de estoque. Ou então, ao registar o documento de compra, valorizar o fluxo do estoque pelo custo efetivo que pretendemos. Regressando aos inventários, às contagens, portanto, estávamos ali a ver esta opção que temos de adicionar apenas os artigos que estão sem quantidade em estoque, mas com valor em estoque. Mais formas de adicionar linhas. Com o decorrer do tempo e com o feedback que vamos recebendo dos utilizadores, acabamos por constatar que essas operações
ocorrem com alguma frequência, se não com muita frequência, e então foi-nos solicitado, e decidimos acorrer a essa solicitação, que o sistema permitisse rapidamente adicionar artigos que eventualmente estão nestes cenários. E para isso existe esta opção aqui, que é idêntica àquela combinação que está aqui dentro. Portanto, eu posso rapidamente, quando estou num inventário em que os utilizadores já percorreram o armazém todo e encontraram estes produtos com determinadas quantidades, eu posso chegar a uma contagem adicional e dizer, ok, carreguem-se para aqui todos os artigos que, embora não tendo estoque, têm valor acumulado de estoque e é preciso escoá-lo. Outra operação que com frequência também escapam aos utilizadores é o facto de, sempre que nós contabilizamos um produto, por exemplo, neste caso, neste exemplo de inventário que aqui temos, nós temos aqui estes produtos. Estes produtos estão aqui contabilizados nestes armazéns e, no caso do armazém 2, nestas localizações. Vamos supor que removemos estas duas localizações do inventário. Se eu fizer um acerto de estoque com este inventário, desta forma, portanto, atribuindo aqui as quantidades que é preciso, se eu fizer então um acerto de inventário com este estoque, só vão ser considerados para acerto estas ocorrências, neste caso, neste armazém. Ou seja, só o estoque no armazém 2 para esta localização do produto BD01 vai ser escoado e reiniciado pela quantidade que aqui está. O que significa que as outras localizações em que este produto ocorre não vão ser escoadas. E, portanto, não vamos conseguir fazer o reset ao estoque em quantidade e em valor, porque existem combinações artigo-armazém-localização que não foram consideradas para o inventário e, como tal, não foram escoadas e acertadas para a quantidade existente. E não nos permite fazer ou confiar no custo médio do produto, que neste sistema é um custo médio global ao artigo. Então, vamos olhar para um inventário que já está aqui lançado, que é este inventário de agosto de 2016, que tem estes produtos aqui lançados e eu sei que não tem todas as combinações dos artigos incluídos em inventário, não foram contabilizados em todos os armazéns por onde já passaram ou nas localizações por onde já passaram. Então, se olharmos aqui para o extrato de estoques e começamos a ver aqui formas de analisar o que está a acontecer com o inventário, se formos analisar isto desde 1 de janeiro, já agora de 2015, digo, ora, procurando aqui, por exemplo, neste produto, o inventário de, vamos ampliar isto um pouco, se virmos aqui este inventário de agosto, e eu olho para aqui e nesta coluna tenho o estoque acumulado e na última tenho o valor acumulado, portanto, quantidade acumulada e valor de estoque acumulado. Quando vejo aqui no inventário 4, no inventário 1, digo, armazém 4 e armazém 1, tenho aqui operações de acerto e depois novamente operações de acerto. Mas na quantidade acumulada eu não encontro o zero de estoque que era necessário nesta operação de acerto de inventário. Nem vejo o acerto de estoque em termos de valor. Significa que, embora fazendo o acerto nestes armazéns, o custo médio do produto poderá não estar correto. É só pensarmos que em alguns destes armazéns que não estão cá, ou em alguma das localizações para esses armazéns que estão em falta, eu posso ter estoque negativo, por exemplo. Eu posso ter movimentado o estoque a sair sem ter movimentado o estoque a entrar. Normalmente, quando vemos no
extrato de stocks um comportamento destes, em que não há o zero de stock, isso significa que o inventário não tem os produtos que foram aí contabilizados em todas as combinações artigo-armazém, local, lote e edição que foram movimentadas no sistema. Portanto, é preciso rever o inventário e dotá-lo dessas informações em falta, dessas combinações em falta. E, portanto, aquilo que eu vou fazer neste momento é isso mesmo. Se o inventário já está acertado, e é o caso, portanto, já tinha gerado o movimento de acerto correspondente, eu vou anular o movimento de acerto, vou removê-lo, digamos assim, vou editar as contagens e vou adicionar uma nova contagem com todos os locais e lotes em falta para os artigos que já estão no inventário 1. E os artigos que estão no inventário 1, pelos vistos, são só o 1 e o 2, mas faltavam todas estas combinações que aqui estão. Além disso, e para agilizar e não deformarmos a quantidade de estoque que o sistema tem, como eu não contabilizei estas ocorrências, uma de duas coisas está a acontecer. Ou efetivamente o produto não está nestas localizações, portanto, a pessoa responsável pela contagem passou por estas localizações e não encontrou qualquer ocorrência do produto, e então nesse cenário deixamos estar as quantidades a zero e o sistema irá contabilizar o acerto necessário. Por exemplo, aqui vai escoar 6 unidades, aqui vai escoar outras 6. Ou então, nós não passamos por essas localizações e interessa-nos dizer ao sistema, vamos considerar correta a quantidade que o sistema tem nessas localizações. E para isso existe mais esta opção, que é atribuir a quantidade de sistema à quantidade da contagem. E, portanto, são aqui algumas operações de agilização que foram introduzidas, embora possam ou permitam deformar um pouco o sentido de rigor de uma contagem de inventário, permitem-nos também não deformar em demasia o estoque, porque não visitamos determinadas localizações do produto. E, portanto, eu vou considerar que o estoque que existe para estas ocorrências, que existe no sistema, é o correto, vou gravar e agora vou regressar ao inventário e vamos produzir o movimento de acerto de inventário. E agora, se visitarmos o estoque, se visitarmos o extrato de estoques e formos consultar aquele produto, já devemos constatar cá o zero de estoque. Vamos ampliar um pouco mais isto para se ver melhor e, portanto, dizia eu, aqui, com esta operação, já temos o zero de estoque que procurávamos ou que era expectável o inventário de estoque ter gerado. E com isto podemos introduzir aqui já alguns conceitos que acontecem quando fazemos inventário. Se repararem, este inventário, só para este produto, já gerou aqui uma série de operações. E que operações são estas? A cada ocorrência de estoque que exista no sistema, o sistema vai começar por escoar toda a quantidade de estoque e todo o valor de estoque que essas ocorrências tenham. E, portanto, vai produzir um custo médio, ou melhor, o custo médio necessário para conseguir escoar o estoque que existe nesta localização, neste armazém, para este produto. E faz isso sucessivamente para todas as ocorrências, até que retira todo o estoque e todo o valor existente no sistema para esse produto. E depois começa um outro grupo de linhas a fazer a inicialização do estoque para este produto pelas quantidades e custos mencionados na contagem. Reparem, para o armazém 4 são 50, para o armazém 1, 8.720, para o armazém 2, 6 unidades. E estas quantidades estão valorizadas conforme aquilo que está na contagem, ok? Se repararmos, está aqui um valor que não está correto e deve ser retificado na contagem. Este é um dos valores que nós geramos agora. Se o produto é o mesmo, o custo deve ser o mesmo, mas é o custo nas entradas.
Este custo de 15 que aqui está é um custo de escoamento de stock. É o custo que era necessário para conseguir escoar os 90 euros de stock que aqui existiam. Portanto, pode parecer que está errado, por termos aqui custeios diversos, mas estes custeios são custos médios apurados, calculados para esta operação, para garantir que neste armazém 4 não vai ficar nem quantidade em stock, nem valor em stock. Portanto, os custos variáveis nas operações de escoamento que o inventário faz são perfeitamente normais. A partir da altura que o sistema começa a dar entradas para inicializar o stock, as existências de stock, então aí sim o sistema tem que ter custos idênticos. E reparem que este é o custo que, de certo modo, o inventário ditou para este produto. Já agora, eu tenho aqui os custos médios atuais. E eu vou dizer, epá, não, eu não quero estes residuais, portanto eu vou considerar que estes produtos estão a 17 euros. E ao escrever este custo, o sistema identificou ou marcou esta linha como tendo sido corrigida quanto a custo pelo utilizador. Significa que este produto, se tem este custo nesta linha, terá que ter este custo em todas as linhas seguintes. Para simplificar, vamos atribuir aqui as contagens correntes. Este custo, reparem que no recálculo já não sugeriu, no recálculo das diferenças e dos custos, já não sugeriu o custo corrente do produto, por esta sugestão, já respeitou o custo que o utilizador deu. Isto tem, digamos assim, duas consequências. A primeira é, uma vez ditado o custo pelo utilizador, o sistema vai respeitá-lo e vai considerar que esse deve ser o custo que os produtos devem ter, este produto deve ter em todas as suas ocorrências nos armazéns de agora em diante. Mas, se eu quiser voltar outra vez a ter o custo original, eu tenho que remover a linha, o custo sugerido, eu tenho que remover a linha e voltar a inseri-la. Portanto, tenho que inserir novamente o BD01 para o armazém 1. Caso contrário, nunca mais volto a ter o custo sugerido pelo sistema. Voltarmos a calcular. Agora já tenho novamente o custo do sistema, ok? E enquanto eu não fizer isto, não vou ter custo do sistema. Vamos repor outra vez os 17 euros. E aqui neste BD02 vamos pôr, por exemplo, não são 19, são 20 euros. E aqui no 3 são 16,5. E dar aqui as quantidades que eu quero. Vamos. Ok. Vamos reconstruir o movimento de acerto. E agora, para garantir aqueles valores, vamos, supostamente estão com valores manuais, vamos fazer um recálculo com esta operação de modo a revalorizar o movimento de inventário. Ok, neste momento o que o sistema está a fazer é reconstruir também o movimento de acerto, revalorizar também, digo, o movimento de acerto provocado pelo inventário. E vamos ver se temos os valores que nós pretendíamos aqui. Temos aqui o escoamento do produto, mas a partir de agora, nesta inicialização, portanto, a partir da altura que... Mas ainda não temos aqui todos os produtos. Ou seja, geramos um cenário em que não há um zero efetivo de stock. Portanto, ainda me falta adicionar todas as combinações em falta para aqueles produtos. Portanto, vamos fazer fechar a contagem, fechar este extrato, retirar o acerto, fazer nova contagem e aqui adicionar uma nova contagem, onde adicionamos tudo o que está em falta daquelas combinações. E faltavam aqui estas combinações. Agora voltamos ao inventário. Já agora vamos manter
Vamos editar esta e vamos manter as quantidades do sistema, ok? Estavam aqui 30 e ficam na mesma as 30. Gravar e recalcular o movimento de acerto correspondente. Analisando o extrato. Temos aqui o zero de stock. Agora que fizemos aquele ajuste. Este é o último custo que é variável e que tem a ver com a quantidade a escoar, portanto é o custo médio necessário para conseguir escoar o valor de stock correspondente. E depois temos então as valorizações fixas que nós atribuímos manualmente nas linhas da contagem. Portanto, vimos que dentro das contagens, então, temos estas opções. Vamos tirar daqui este acerto para conseguirmos ter isto disponível. Portanto, dizia eu, vimos que nas contagens de inventário temos estas operações que nos permitem fazer rapidamente complementos das linhas que nós mandamos, que nós inserimos no inventário e acréscimos, digamos assim, de linhas que possam não ter sido contabilizadas e eventualmente preservar a quantidade que o sistema tem nessas linhas adicionais. E, entretanto, com as contagens de inventário, com os inventários, nós podemos estar a normalizar operações que foram feitas no nosso sistema e que não foram normalizadas, digamos assim. Com o decorrer do tempo, constatamos que existem utilizadores nossos que têm artigos a movimentar hoje números de série que outrora não movimentavam. E o inventário tem que conseguir escoar esses produtos. Eu tenho aqui um exemplo para vos mostrar no extrato. Um inventário de 2015 em que o processo fazia uma correção dessas, ou seja, agora o produto com números de série. Não é este. Ora, cá está. Portanto, este produto, que é esta data, acumulava em estoque 7 unidades sem números de série, a negativo, ainda por cima, portanto, foram escoadas até esta data 7 unidades do produto sem ter movimento, sem ter número de série associado, e o inventário consegue movimentar a sair, ou a entrar, neste caso, a entrar, portanto, a sair ou a entrar, faz as duas coisas, de maneira a escoar o estoque, quer ele tenha número de série, quer não tenha. E, portanto, quando nós temos inventários de produtos que fazem gestão de números de série, nós somos obrigados a inserir os números de série que contamos, digamos assim. Portanto, neste inventário foram identificados estes dois números de série para este produto. Indicamos a quantidade 2 e inserimos os números de série à semelhança do que inserimos nos outros movimentos. Portanto, se eu estou a inserir aqui, vamos supor que eu estou a inserir aqui este monitor e digo que são
3 unidades. Eu com duplo clique sobre a quantidade posso inserir aqui os números de série correspondentes. E, portanto, fazemos assim a indicação ao sistema que as unidades que nós vimos são 3 e têm aqueles números de série, não têm outros. Então o sistema acaba por ser inicializado com os números de série que são indicados nas contagens e escoa todos os outros que existam no sistema ou o estoque que exista no sistema e que não foi movimentado com números de série. Coisa idêntica terá que acontecer, ou está prevista para que aconteça, relativamente aos artigos com lotes. Suponho que é este. Este não tem o cenário de artigos sem lote, mas se porventura tivesse sido movimentado este produto sem ter lote associado ao movimento, o que ia acontecer aqui é que apareceria uma linha a escoar stock sem lote associado, de maneira a conseguir gerar o zero de stock, que neste caso ocorre aqui. A partir daqui começamos logo a incrementar quantidades, algumas delas, porque o meu inventário... Ups, que eu mandei o mapa embora. No meu inventário exemplo, eu não valorizei os produtos aqui nestas ocorrências, ok? Não valorizei no inventário e, portanto, ele não está aqui devidamente valorizado. Posto isto, portanto, ao nível do extrato, nós conseguimos identificar, neste caso, a melhor emissão deste mapa para fazer a avaliação do impacto do inventário no nosso sistema é sempre agrupando o mapa por artigo e vendo, movimento a movimento, o que está a acontecer. Se na análise do extrato não encontrarmos este zero de stock, algo está errado com o nosso inventário. Ou foram efetuadas alterações a movimentos anteriores à data de acerto, ou faltam combinações de artigo armazém local lote no inventário e, portanto, é a altura de aceder à contagem e usar esta opção aqui para uma nova contagem com todas as combinações que estão em falta. Depois, há que decidir se pretendemos respeitar as quantidades do sistema ou aceitar a quantidade zero porque consideramos que aquilo não existe, aquilo é inventário, é quantidade que não está no nosso stock. Mais coisas que posso dizer acerca da análise do inventário. O movimento de inventário, ou melhor, o movimento de acerto proveniente do inventário, movimento de stock, podemos obtê-lo ou consultá-lo a partir daqui. E, portanto, é um movimento que neste momento não existe. Vamos para aquele movimento de 2015, ora, ele aqui está. Se olharmos para as linhas deste movimento de stock, elas têm quantidades a negativo, têm quantidades a positivo, têm aquilo que é preciso para fazer o zero de stock até determinado ponto. Por norma, todos os artigos contidos nas contagens deste inventário são lançados para aqui pela mesma ordem que estão nas contagens. E quando começam a repetir o produto, depois de passar todos os que estão na contagem, todos que estão no inventário, significa que o bloco de linhas até este nível é o bloco de linhas que vai fazer o zero de stock para estes produtos todos. E daqui para baixo começa o bloco de linhas que vai inicializar o nosso sistema, pelas quantidades que foram indicadas nas contagens e pelos custos que foram indicados nas contagens. Este total de stock que temos aqui não é o total de todas as linhas, mas sim o total das linhas que inicializam o stock. Se porventura alguma vez quiserem fazer diagnósticos sobre a base de dados ou necessitarem e tiverem habilitados a isso, a fazer diagnósticos na base de dados, a base de dados indica-nos a que bloco pertencem as linhas com o sinal que a linha tem.
As linhas com sinal negativo são as linhas que estão a escoar stock, são as linhas até este ponto. As linhas com sinal positivo são as linhas que fazem a inicialização do stock pelas quantidades indicadas. Como disse há pouco, quando nós neste extrato não encontramos aqui o zero de stock, algo está errado com o inventário. Se não, vejamos. O que é que pode acontecer? Eu posso estar aqui neste inventário, que é o nosso inventário, o exemplo do início. Tenho estas quantidades, tenho um acerto efetuado, vamos supor que tenho um acerto efetuado, e agora foi um documento de compras, cuja data seja anterior àquele inventário. Vamos para isto. Portanto, tenho aqui este movimento que é do dia 2/11 e digo, ok, falta-me aqui um desconto. Este documento precisa aqui de um desconto de 10% e este documento precisa de um documento de 10%. Se eu gravo este movimento, o que é que vai acontecer a estes produtos? Estes produtos estão valorizados nesta operação a 2/10 por um valor diferente daquele que era anteriormente. E, portanto, dizíamos nós, a 2 que produto é este? BD1 e BD2, sim. 2/11. Este produto, ou esta quantidade, não devo estar a ver o documento correto. Eu acrescentei-lhe um desconto de 10%. Significa que isto já não é 20. Portanto, cá está, é este valor. Passou a ser valorizado por este valor, o que significa que concorreu para o acumulado com um valor diferente. Então, neste inventário 3, já nos desapareceu o zero de stock que deveria estar nesta linha. Tão simples quanto corrigir um documento fora de timing. Não sei se recordam, no início da sessão eu dizia que nós devemos corrigir todos os documentos, lançar todos os documentos que estão em falta, eventualmente lançar todos os documentos de encargos que vão afetar documentos anteriores à data de acerto que eu quero fazer. Se eu não fizer isso e fizer isso posteriormente a fazer o acerto de inventário, o que acontecem são situações destas. No entanto, agora que o recálculo tem esta opção, se eu fizer um recálculo agora, o que vai acontecer é que, e com aquela opção ativa, o que vai acontecer é que o processo, ao passar no movimento de inventário, vai reconstruir as operações de saída, para além de terem sido reconstruídas todas as vendas posteriores àquele documento de compras, em termos de custeio, foram reconstruídos também os valores dos movimentos de inventário daqueles produtos. E, portanto, se formos analisar agora, nós conseguimos repor o zero de stock que tanta falta nos fazia. Portanto, cá temos nós reconstruído o zero de stock. Não é este, são estes dois. O que nos obriga, portanto, a sempre que diagnosticamos que existem aqui inventários ou movimentos de inventário que não estão a provocar o zero de stock, o primeiro passo é identificar, ok, alguém esteve a rever documentos de compras, alguém esteve a fazer alterações ao sistema em data anterior à data do acerto? Sim. Então, se sim, o melhor é fazer um recálculo de estoques e custos ativando esta opção. É para isso mesmo que ela aqui está. Se corrêssemos este recálculo sem esta opção, os valores ficavam na mesma errados. Ficava bem valorizada a compra, ficava bem valorizadas as vendas posteriores ao documento de compra retificado, mas o escoamento do stock não era ajustado. O escoamento do stock no movimento de acerto não era ajustado.
Ao não ser ajustado, faz com que as valorizações posteriores também não fiquem 100% corretas, porque depois o acumulado de estoque aqui ia acumular aquele residual que ali estava, ou aquele valor que ali estava indevidamente. Posto isto, podemos pensar que, mas então não há forma nenhuma de dizer, ok, acertei o estoque a esta data, eu não quero que mais ninguém mexa no meu estoque até esta data. Portanto, podem fazer alterações aos movimentos existentes, mas cuja data seja posterior ao movimento de acerto. Então, para fazer isso, nada melhor do que chegar aqui e dizer, ok, eu tenho uma nova data de fecho. E, só para simulação, se eu fiz o acerto a 7/11, eu vou bloquear tudo até 7/11. Recordo mais uma vez que o movimento de inventário é um movimento de fecho do dia e, como tal, todos os movimentos desse dia também ficam bloqueados. E, portanto, eu não vou conseguir fazer aquelas correções que eu fiz há pouco. Portanto, neste momento, se eu vier aqui ao documento de compras e tentar fazer correções, o documento está bloqueado porque a data está fechada. E, portanto, já evitamos estas questões. Naturalmente que, se porventura o erro é muito grosseiro que está provocado num documento qualquer e o utilizador pretende corrigir isso, nada é definitivamente bloqueado. Podemos sempre regressar ao nosso inventário de estoque, ao nosso recálculo de estoques e dizer, ok, eu quero isto fechado. No meu caso, vou dizer assim, que era onde eu tinha o fecho. Eu quero isto fechado a 01/1/2015. O que vai acontecer aqui é que vai ser removido o fecho atual de 7/11 e os movimentos vão voltar a ficar disponíveis para correção, depois de corrigidos, depois de retificado o inventário, diretamente pelo inventário, refazendo o movimento de acerto de estoques ou através do recálculo, podemos recorrer ao recálculo para bloquear a data novamente. E, portanto, se nós regressarmos aqui à compra, ela já vai estar disponível para edição, tal como estava há pouco. E, portanto, já conseguimos fazer novamente correções. Naturalmente que isto é tudo muito fácil neste meu cenário de base de dados que tem poucos movimentos. Noutros sistemas um pouco mais pesados, um pouco mais volumosos em termos de registros, esta facilidade de fechar datas, abrir datas e corrigir movimentos torna-se um processo penoso. Daí que eu tenha começado a sessão por sugerir que, previamente a iniciar um inventário, tomem-se determinadas medidas. Verifiquemos se já garantimos que todos os documentos estão registados até à data do acerto que pretendemos. Garantimos que todos os documentos lançados no sistema estão com os valores corretos, portanto já foram verificados por alguém, já foram corrigidos se havia falhas e, portanto, já está tudo com os valores que se pretendem contabilizar. Inclusive, recomenda-se a execução de um recálculo de estoques previamente à gravação do movimento de acerto de estoques para tentar garantir que esse acerto é o que é preciso e não um valor qualquer que, dado o estado do sistema, de inconsistências do sistema, vai-me dar um valor de acerto monumental quando era dispensável. E depois também, não esquecer que, previamente a fazer um inventário, há que olhar para o nosso estoque, estabelecer qual é a fatia de estoque que eu quero contabilizar. Sendo que a fatia de estoque que eu quero contabilizar há de ser o artigo A, B, C ou D, ou do artigo A ao H, mas se eu decidir que aqueles artigos são para serem inventariados, eles têm que ser inventariados em todas as suas ocorrências nos meus armazéns. Ou seja, sempre que eu incluo determinado artigo, eu tenho que o contabilizar em todos os locais que a empresa o tenha, sejam armazéns todos na mesma localização geográfica, sejam armazéns em localizações geográficas diferentes, para que neste sistema o inventário de estoques produza os acertos de estoque que são pretendidos, é condição imprescindível que um artigo que esteja no inventário seja contado em todas as suas ocorrências na empresa, em todos os armazéns que a empresa tenha. Se o armazém
tem gestão de localizações, também tem que ser contabilizada em todas as localizações por onde já passou esse produto. Não tem que ser em todas as localizações que o sistema tenha, tem que ser em todas as localizações por onde o produto já passou, onde eventualmente há quantidades de stock a movimentar ou a acertar e há valores de stock ou há valor de stock a acertar. Posto isto, e em jeito de resumo desta nossa sessão sobre inventários, vimos que o acerto de stock ou a correção do stock é efetuada apenas e só com a posição desta opção no inventário de stock depois de lançadas as contagens e com a gravação do inventário, automaticamente é gerado o movimento de acerto de stock correspondente. Vimos que esse acerto de stock é um movimento com determinadas particularidades, não respeita todas as indicações de movimentação do artigo, nomeadamente se gera lotes tem que ter lote, ou se gera número de série tem que ter número de série. O caso dos movimentos de estoque gerados por inventário podem ter linhas que não têm número de série ou não têm lotes, ou até não têm edição. E, efetivamente, para garantir que são escoados todas as quantidades de estoque que o sistema possa ter e garantir uma boa valorização e quantificação do produto. Vimos também que na edição das contagens temos aqui algumas facilidades, nomeadamente, vou novamente tirar aqui a opção para ter as opções ali disponíveis. Temos aqui uma série de opções que facilitam o trabalho, nomeadamente o acréscimo de artigos em massa, tendo em consideração todos estes filtros, o acréscimo com substituição ou com acréscimo apenas das linhas que resultam deste filtro e daquelas que ainda não estejam na contagem, com a adição de artigos em determinadas circunstâncias ou as combinações em falta que o utilizador pode ter esquecido de linhas de contagem, com a atribuição de quantidades do sistema às linhas que temos em determinada contagem, isto faz para todas as linhas da contagem. Vimos que ao lançar linhas ou ao recalcular diferenças, podemos pedir ao sistema que nos faça a sugestão de valorização pelos valores ou de custo médio, ou de custo último, ou de referência do produto. Podemos também atribuir custos diretamente manuais na linha da contagem. Quando inserimos esses custos manuais na contagem, podemos inserir numa das linhas do produto apenas e que tenha quantidade na contagem. E esse valor, esse custo vai ser propagado para todas as restantes linhas do produto. Naturalmente que se puserem dois custos diferentes em duas linhas de localizações diferentes do mesmo produto, não é determinístico qual dos valores vai ser considerado. O sistema o que faz é organiza os produtos, o primeiro custo que encontra manual é esse que vai difundir para as restantes linhas. Nessa operação, não quer saber se as restantes linhas têm preço manual ou têm preço automático. Preço, custo do produto. Alertamos para as situações em que o movimento de acerto de inventário não gera o zero de stock, e vimos que ele pode não gerar o zero de stock ou porque faltam combinações nas linhas das contagens ou porque houve alterações em movimentos de stock diretos ou indiretos através de compras-vendas ou até de produções. Houve alterações a esses movimentos após a geração do movimento de inventário e por isso ele não faz o zero de stock como era esperado. Vimos que o recálculo tem uma opção específica para estes movimentos que por defeito está selecionada e é recomendável que seja executado sempre com essa opção ativa, mas também podemos executá-lo sem essa opção ativa. Temos é que garantir que depois vamos fazer as correções aos movimentos de inventário depois do recálculo efetuado. E recomenda-se também, como vimos, que uma vez registado o movimento de acerto de inventário para determinada data, é conveniente selar os movimentos todos até essa data, criando uma data de fecho que pelo menos inclua os movimentos do dia desse acerto, garantindo dessa forma que ninguém vai introduzir alterações
depois dos acertos efetuados. Se o quiser fazer, vai ter que falar com alguém que tenha acesso ao recálculo e que consiga libertar essa data de fecho para que seja viável a correção dos valores. Posto isto, considero exposto aquilo que tinha para vos mostrar em termos operacionais, de forma mais ou menos operacional, aquilo que fazemos com os inventários, a forma como conseguimos verificar, a forma como conseguimos corrigir as ações do próprio inventário e, portanto, dou por terminada esta sessão. Espero ter ajudado a compreender melhor o que está por trás destes inventários e a forma como se interage com os inventários e até uma próxima.